Olá pessoal, tudo bem com vocês? Louvado seja Deus. Trazendo aqui a nossa mentoria, hein, pessoal? Hoje o nosso convidado é Eliú. Eliú, no livro de Jó, capítulo 32, que é exatamente o que a gente vai falar sobre raiva silenciada. A raiva silenciada também aparece na Bíblia, tá, pessoal? De uma forma menos óbvia, menos dramática, mas igualmente destrutiva. Eliú surge na narrativa de Jó como alguém que observou tudo, ouviu tudo, mas ficou em silêncio por tempo demais. Ele representa o perfil daquele que engole opiniões, emoções, indignações, porque ele acredita que ainda não é o momento que não tem e que ele não tem autoridade suficiente ou que precisa se conter para manter respeito e ordem. Eliú não era indiferente. Pelo contrário, pessoal, o texto diz claramente que a sua ira se acendeu e ele se irou contra Jó, contra os amigos, mas ele escolheu não falar. O silêncio de Eliú não foi maturidade no início, tá? Foi contenção forçada. Ele acreditava que o tempo ali resolveria o que os mais velhos fariam e o que era certo. O que a sua voz não era necessária, a raiva ficou acumulada dentro de Eliú. Então a raiva silenciada nem sempre vem da injustiça sofrida, tá, pessoal? Diretamente, às vezes ela nasce da frustração de ver coisas erradas acontecerem e não se sentir autorizado a intervir. As pessoas que crescem em ambientes rígidos, hierárquicos ou emocionalmente invalidantes, elas aprendem que falar é perigoso e elas não querem confrontar porque elas são rejeitadas. Elas sentir raiva aqui é o desrespeito. Então Eliú representa esse lugar. O problema não é a raiva silenciada, é que ela acumula, gente. Não, ela não fica neutra. Ela fica ali dentro, é como se fosse algo negro dentro da pessoa, sabe? É quando finalmente a pessoa ela encontra espaço e sai fora do diálogo. Ela sai de forma de excesso. Quando ele começa a falar, ele fala demais. E aí ele se estende, ele se justifica, ele se defende, ele se posiciona de forma inflamada. Isso acontece porque aquilo que não foi dito aos poucos precisa sair de uma vez. A raiva silenciada gera discursos longos, explicações exageradas, necessidades de provar ponto. Aquela pessoa que ela não quer apenas ser ouvida, mas ela quer ser compreendida. Ela quer compensar o tempo que foi ignorado. Isso aqui não acontece por orgulho, mas por expressamento emocional. Eliú, ele não explode em agressividade, mas explode em intensidade. Outro ponto importante é que a raiva silenciada costuma disfarçar de zelo. Eliú, ele acreditava, gente, tá? Da sua indignação era ali puramente espiritual. E ele estava certo em alguns pontos, mas não em todos. Quando a raiva ela não é elaborada, ela se mistura com argumentos legítimos e cria confusão interna. A pessoa passa a acreditar que toda a sua irritação é justa, que ela está certíssima, quando na verdade a parte dela é emocional, não foi bem resolvida. Então Eliú também, ele revela como a raiva silenciada cria urgência. Ele diz que estava cheio de palavras, que precisava falar, que não aguentava mais se conter. E isso mostra como o povo e a alma têm limite. Emoções reprimidas geram pressões internas. Se não encontrar saída saudável, se manifesta como ansiedade, irritação constante ou cansaço mental, rigidez. Diferente de Jonas, Eliú não foge, ele permanece.
Mas em tensão, isso mostra que a raiva silenciada pode se manifestar tanto na evasão quanto na permanência, tá? Isso, permanência ressentida, isso é sério, tá? Tem pessoas que ficam em ambientes, relações, ministérios, tá? Mas internamente elas estão inflamadas. Elas permanecem fisicamente, mas emocionalmente estão em conflitos. A cura da raiva silenciada, a luz dela desce na personagem e começa com autorização interna para existir emocionalmente. Eliú só começa a ser tratado quando ele reconhece o que sente. Ele diz, eu estou irado. E nomear, gente, aqui é essencial, tá? Nomear. Enquanto a pessoa ela chama a sua raiva de cansaço, isso gera um zelo ou senso de justiça. E aí ela não vai aceitar ser tratada desde a raiz. Outro passo importante é que é aprender a falar no tempo certo. E não apenas quando você transborda a raiva saudável, né? Existem pessoas que acham que falar de uma vez vai ser bom. Principalmente mulheres. As mulheres geralmente elas têm uma habilidade muito forte de senso de justiça, né? E isso às vezes não é bom, porque tem hora para falar e tem hora para calar. E a raiva silenciada, para ter uma conversa bem honesta com vocês, a raiva silenciada, ela exige limites claros. E pessoas, para serem curadas, têm que ter comunicação direta, evitar acúmulos. Ele o esperou demais. A cura ela envolve o quê? Aprender a não esperar até o limite. A raiva silenciada também exige humildade emocional. Ele acreditava que ele precisava ter todas as respostas antes de falar. E muitas pessoas só se permitem expressar os seus sentimentos quando tem argumentos perfeitos. Gente, isso gera expressão, repreensão. Por que repreensão, pastora? Porque a emoção ela não precisa de discurso elaborado para ser válida. Ela precisa de reconhecimento. Deus, no final do livro de Jó, ele não responde diretamente a Eliú. Isso aqui, gente, é simbólico, tá? Algumas falas nascem mais da tensão interna do que da direção divina. Quando a raiva ela não é tratada, ela ocupa espaço demais. A cura ela ensina a diferenciar o que é sentimento do que é direção. Então, o jejum da raiva silenciada aqui é a luz de Eliú. Aqui é um convite, pessoal, para a gente parar de engolir por medo de desrespeitar, parar de explodir por acúmulo e aprender a falar com consciência no tempo e na hora certa, não com repressão. É dar nome ao que você sente antes de virar rigidez. Aqui a alma aprende que silêncio também não é sempre maturidade. Às vezes é medo. Aprender que falar não é falar de amor, gente. Às vezes é autocuidado. É aprender que raiva não tratada, ela não desaparece, ela apenas muda de lugar. Hoje, o jejum de calar a si mesmo é de adiar conversas desnecessárias, é de anular para manter as aparências de equilíbrio. Aqui a cura acontece quando as emoções, a verdade e a responsabilidade caminham juntas. A raiva silenciada, ela perde força quando ela encontra espaço seguro, tá? E quando isso acontece, a pessoa ela não se torna dura, ela se torna mais clara. Ela não se torna agressiva, ela se torna inteira. Ela não se distancia de Deus, ela se aproxima da verdade, gente. Amém? E esse foi mais um dia de cura interior, aqui, nosso 5º dia da nossa segunda fase. No 5º dia dessa segunda fase, onde a gente trata essa raiva silenciada, que é um chamado à nossa consciência emocional sobre os sentimentos reprimidos e frustrações engolidas, indignações que nunca encontraram linguagens. A raiva silenciada ela não é ausência de ira, ela é acúmulo interno.
E quando a pessoa ela não explode, o acúmulo interno, gente, a pessoa ela adoece em silêncio. Então, nessa ministração aqui, nós vamos refletir essa luz, né? A história de Jonas e Eliú. Que Deus possa abençoar vocês com toda sorte de bênção. Que esse dia seja um dia, uma noite maravilhosa, né? Nós temos aí, daqui a pouquinho tem a oração da meia-noite, amém? Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Amanhã nós teremos o nosso 6º dia, graças a Deus é segunda-feira, gente, é porque é muito corrido. Nós vamos falar sobre o jejum da vergonha, tá? Um nível de profundidade, maturidade, nós estamos nos conhecendo e dando nomes a cada ferida, a cada situação, para que a gente possa se autoanalisar e se conhecer melhor como ser humano que nós somos. Deus abençoe a cada um. E até amanhã. Curta, compartilhe, comente para que mais pessoas conheçam o nosso canal. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Boa noite.